Você sabe que tipo de pergunta o Ministério Público não pode fazer numa audiência de instrução? Se não sabe, eu vou te ensinar agora. Mas antes, dá um joinha e se inscreve no canal para me ajudar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jaime Miranda, defensor público e professor de Direito, e hoje eu quero falar sobre aquelas perguntas que não podem ser realizadas numa audiência de instrução e julgamento em um processo penal. Antes de falar sobre isso, eu tenho que explicar uma coisinha. A doutrina aponta a existência de dois métodos de questionamento das perguntas para as testemunhas. Nós temos o sistema presidencial e o sistema Cross and Direct Examination. No sistema presidencial, as partes perguntam ao juiz e o juiz pergunta para a testemunha. Aqui é uma pergunta interposta por meio do magistrado. Nós não utilizamos o sistema presidencial, utilizamos o Direct and Cross Examination. As partes perguntam diretamente para as testemunhas e o juiz indefere aquelas perguntas impertinentes ou ilegais. Além disso, é importante mencionar que, conforme previsão do CPP, o Ministério Público começa perguntando para as testemunhas de acusação e a defesa começa perguntando para as testemunhas de defesa. O juiz, como regra, ele não tem iniciativa probatória no processo penal, até por atenção ao sistema acusatório, e ele vai se limitar a complementar aquelas perguntas em situações em que surge uma dúvida, uma controvérsia e se faz necessária essa complementação, com exceção, claro, do interrogatório do réu, em que o juiz é que de fato quem começa perguntando. Mas vamos lá falar sobre as perguntas que são ilegais, não podem ser feitas. Segundo o artigo 212 do Código de Processo Penal, o juiz deve indeferir aquelas perguntas que possam induzir a resposta. Então, quando o promotor de justiça, por exemplo, fala: mas ele traficava, né? Aqui nós temos uma indução. Quando pergunta, por exemplo, mas o que a pessoa te falou? Se nem sabe, se a testemunha nem confirmou que ela chegou a conversar com a pessoa nesse dia. Então, as perguntas que induzem a resposta, elas não podem ser feitas sob pena de viciar todo o depoimento. O depoimento deve ser livre e espontâneo, vedadas as perguntas que possam induzir a resposta. Outra hipótese de pergunta vedada para o artigo 212 do Código de Processo Penal. Aquelas perguntas que não tenham relação com a causa. Mas você conhece o réu de outras abordagens? Você sabe se ele tem passagem? O direito penal é o direito penal do fato e não do autor. Não interessa o que o réu fazia. As perguntas devem ser feitas com o objetivo de esclarecer os fatos, a fim de se demonstrar a ocorrência ou não daquilo descrito na denúncia. As perguntas devem ser sobre os fatos, devendo o juiz indeferir aquelas perguntas que não tenham relação com os fatos. Outra hipótese de pergunta vedada, no 212 do CPP, as perguntas repetidas. Geralmente as perguntas repetidas elas são feitas quando não se tem, a priori, a resposta esperada. Mas aconteceu isso mesmo? Não lembro. Mas você não lembra mesmo? Tem certeza que não lembra? Não pode. A pessoa já falou que não lembra, não pode repetir perguntas que já foram respondidas. Então, se a testemunha, isso aplica até para a vítima, para o réu, se eles já responderam o que foi perguntado, não cabe repetir essa pergunta já respondida. Isso ocorre simplesmente com o motivo de haver uma modificação na resposta. Segundo o artigo 212 do CPP, também é pergunta ilegal. Além dessas, nós temos que verificar que algumas perguntas elas não podem ser feitas porque elas pressupõem um conhecimento de fato que a pessoa que está prestando depoimento não pode fazer. Por exemplo, por que o réu fez tal coisa? Só o réu pode falar por que ele fez tal coisa. Tá entendendo? Por que ele matou fulano? Por que ele furtou? Por que ele fugiu?
Só quem pode dizer o porquê da conduta é a própria pessoa. Agora, você ficou sabendo de alguma informação do porquê ele teria? Ok, aí é diferente. Aí é diferente. Se eu respondo, por exemplo, por que você fez tal coisa, eu estou falando um achismo, uma impressão subjetiva. E além dessas vedações do artigo 212 do CPP, nós entendemos que impressões subjetivas, não são fatos, são impressões subjetivas sobre os fatos, também devem ser deferidos. Então, para finalizar, a gente tem que ressaltar uma coisa. Como essas hipóteses são de ilegalidade, perguntas vedadas pelo 212 do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, independentemente de provocação, indeferir a sua realização de plano. A parte pergunta, o juiz indefere. Todavia, caso o juiz se quede inerte, aí a parte contrária, a parte que se sente prejudicada pela realização de uma pergunta ilegal, que induz a resposta, pergunta repetida, pergunta que não tenha relação com a causa, ou que dependa de um achismo, uma impressão subjetiva, aqui a parte deve imediatamente impugnar e requerer o indeferimento da pergunta, fundamentando na vedação legal do 212 do Código de Processo Penal. Aí o juiz vai ter que analisar se defere ou não a pergunta. Se o juiz deferir a pergunta, ou seja, não concordar com a impugnação da parte prejudicada, aí a parte deve suscitar uma impugnação a fim de que conste em ata. E é importante que a impugnação conste em ata, porque ela pode ensejar posteriormente, se for o caso, o reconhecimento de uma nulidade, desde que se verifique o prejuízo em decorrência da pergunta ilegal e a tempestividade do questionamento da impugnação. Por isso, precisa constar em ata. Pessoal, era essa a dica que eu queria passar para vocês. Pessoal, era essa a dica que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!